Nós vamos agora ao vivo lá para Luque, no Paraguai, na sede da Conmebol. Hoje, 21 horas, vocês vão acompanhar aqui ao vivo no Fox Sports o sorteio das oitavas de final da Copa Bridgestone Libertadores e também da segunda fase da Copa Sul-Americana. E o Ricardo Lai está ao vivo com um convidado. Olha quem está com o Ricardo Lai. Pô, mas que hotel que você está, hein, Ricardo Lai? Caramba, vocês estão numa mordomia. Olha o Alessandro, hein? Rapaz, olha o sorriso do Alessandro. A vida tá boa pra caramba pros dois aí. Vou dar uma olhada. Rui tá pra nós, né, Zinho? Olha os caras lá, Zinho. Rapaz. Ricardo Lai, pô, faça as vezes aí com o nosso convidado tão ilustre. Tudo bem, Benja? Um abraço para você, todo mundo ligado no programa. Exatamente, o Corinthians representado, né, pelo gerente de futebol, o Alessandro, que está aqui comigo. Obrigado pela gentileza, Alessandro. Obrigado pelo convite. Lembrando que no primeiro sorteio, aquele da primeira fase, o Corinthians não veio com um representante de peso, assim, da direção de futebol. Eu digo, o cara que está dentro do futebol, né? Diferentemente de agora, com o Alessandro, até porque é a segunda fase da Copa Sul-Americana, então a gente tem o sorteio da Libertadores, mas tem 6 brasileiros de olho na Copa Sul-Americana: Flamengo, o Fluminense, Chapecoense, o Corinthians e também o Sport Recife e a Ponte Preta. Aliás, Alessandro, pode acontecer uma reedição aí da final do Paulista, né? Porque o Corinthians está no pote 1, a Ponte Preta no pote 2. Claro que são várias as possibilidades, sim, mas sim, essa é uma delas, né? Boa tarde, Alessandro. Boa tarde ao Benja, boa tarde a todos que estão aí no programa. Estamos aqui hoje acompanhando, né, logo mais à noite o sorteio realmente da Sul-Americana, segunda fase, né, que esperamos aí irmos muito bem nessa segunda fase para chegar nas oitavas, com possibilidades de pegar clubes brasileiros e também outros mais aí sul-americanos, tão bom quanto os clubes brasileiros que estão nessa segunda fase da competição. Agora é importante, Alessandro, estar aqui porque tem toda a questão do bate-papo com os dirigentes da Conmebol, né, as articulações políticas, né, vocês têm inclusive reunião, né, tem uma reunião agora à tarde, né, então é importante estar presente aqui, né, porque alguns clubes, por exemplo, o Flamengo não mandou representante, né, por enquanto até agora não chegou ninguém do Flamengo, e é importante estar aqui realmente, até porque para fazer uma diferenciação do que aconteceu no primeiro sorteio, ou não tem muito isso? É sempre importante o clube estar presente, né? Eu estou hoje aqui representando o presidente, a diretoria, né? Nós hoje estamos em São Paulo num dia muito especial também, uma rodada importante do Campeonato Brasileiro, mas a importância que nós vamos dar para a Sul-Americana é tão quanto ao que nós estamos fazendo no Campeonato Brasileiro. Então é importante que alguém do clube participe, esteja presente. Eu cheguei ontem à noite de São Paulo com mais representantes de outros clubes brasileiros, representantes da Confederação Brasileira, então é importante que o Brasil cada vez mais esteja acompanhando de perto tudo que realmente vem acontecendo dentro dessa competição, que para nós é extremamente importante. Bem, já o Alessandro está na escuta aí, já tem o retorno e à disposição dos questionamentos aí de vocês no estúdio. Ô, Alessandro, boa tarde, é um prazer falar contigo, é o Benja. A gente tem que falar... cadê o Alessandro? Quero ver o Alessandro, não estou vendo o Alessandro aí. Põe a imagem aí, produção do Alessandro, senão... Olha, agora sim, agora eu estou vendo o Alessandro, o sorridente Alessandro, agora eu estou vendo. Alessandro, o negócio é o seguinte, a gente tem que falar as coisas sempre na frente das pessoas. Eu já te entrevistei, a última vez que eu te entrevistei, você ainda era... Não, a última não, mas a penúltima você estava jogando no Corinthians e eu falei na tua frente que eu falei quando o Corinthians te contratou, ou seja, quando o Corinthians te contratou como lateral, eu falei, gente, é um absurdo o Corinthians contratar o Alessandro. Falei, gente, é uma contratação sem o menor cabimento. Eu falava, o Alessandro, aquelas coisas. E o Alessandro ganhou todos os títulos e jogou uma enormidade e foi uma crítica. E eu assumi a bobagem que eu tinha falado, um erro. Bobagem não, um erro de avaliação. Essa agora não sou eu que falei, mas você cansou de ouvir. Começou o ano, aquele final de ano muito ruim, as pessoas falavam, o Corinthians não vai dar em nada. O Alessandro não é do ramo para contratar, o Alessandro não sabe, o Alessandro não tem pulso, e trouxeram o Flávio Adalto, e não vai dar em nada o Corinthians. E aí, Alessandro, como é que você ouvia, você sabe que falavam isso,
Como é que você reagiu a todas essas críticas? E você calado, quieto, eu sempre falo que você nunca entra em polêmica, tá aí o Corinthians, campeão paulista. Hoje o pessoal falando que o Corinthians é um possível candidato a ser campeão brasileiro. O Alessandro que não sabia contratar, agora o Alessandro é um gênio. E aí, Alessandro? Boa tarde, Benja. É sempre um prazer estar falando com você. Agradeço aí realmente essa breve recordação de tudo que você disse naquela ocasião, quando eu cheguei no Corinthians. Eu acho que é tudo muito normal, né? Cada um formar uma opinião em cima de um profissional, em cima de um trabalho sendo realizado. Nós, na verdade, temos que encarar isso como um grande desafio para ter as nossas convicções, as nossas atitudes e seguir o trabalho. Acho que o mais importante, Benja, na verdade, você está muito bem alinhado, hoje eu, na minha função de gerente no departamento, de ter uma afinidade e uma linha de trabalho muito direta com o presidente, o Roberto de Andrade, e o Flávio Adalto. Nós terminamos o ano realmente num momento muito duro, muito difícil, em cima de todas aquelas modificações que tivemos, né, com a perda do treinador e de muitas pessoas importantes no departamento, vivendo um momento técnico ruim dentro do campo, com atletas importantes que atravessavam também um momento individual ruim. Terminamos o ano em cima de um diagnóstico muito bem feito, em cima de uma primeira oportunidade dada ao professor Carilli, e seguimos o trabalho dia a dia, né, muito forte, só que não na velocidade de que muitas pessoas gostariam, alguns torcedores, e que é normal. A nossa realidade naquele momento nos colocava um desafio diferente, que o trabalho tinha que ser dobrado, triplicado para ir atrás de reforços, atletas importantes, atletas identificados com o clube, para agregar junto ao nosso elenco uma qualidade a ponto de disputarmos títulos e viver um momento importante como agora. Então foram muitas coisas importantes acontecendo. Eu acho que essas todas são mais desafiadoras ainda, porque te colocam a ponto de você se desafiar e de trabalhar realmente para buscar dar uma resposta para o clube. O que me trouxe muita confiança foi todo o respaldo que o presidente e o Flávio sempre me deu naquele momento. Eu fui trabalhando, não tinha como responder a não resultados naquele momento. O resultado a gente sabe que é a longo prazo, não é tão imediato assim, por mais que o nosso esteja acontecendo numa velocidade talvez que nem sequer nós esperávamos, mas a competência de profissionais alinhado ao respeito que esse grupo tem tido com a entidade tem sido importantíssimo para que levasse o clube a ser campeão paulista. Estamos, na verdade, atravessando um momento muito importante no Brasileiro. Fico extremamente satisfeito com cada atleta, porque o convívio que nós temos com eles e o não relaxamento a esse momento é notório. O grupo tem mostrado e tem dado sinais de que não estão contentes, querem continuar seguindo, né, nessa toada de vitórias, e isso nos dá total tranquilidade daqui para frente para seguir trabalhando. Mas o nosso trabalho nunca foi, Benja, para dar respostas assim, né? A resposta é a longo prazo, o dia a dia que nos dava segurança do que nós estávamos fazendo. Então, isso realmente foi um desafio, um aprendizado muito rápido na carreira de um gerente de futebol, e que eu espero que isso possa trazer para mim aí um futuro muito, muito promissor. Ô, Alessandro, tem um menino começando com a gente, até acho que ele vai dar muito certo na carreira, que é o Oswaldo Pascoal, e o Pascoal vai te fazer uma pergunta também. Alessandro, boa tarde para você. Já não tão garoto assim, é verdade. Eu estou vendo aqui, num cenário que se apresenta para o Corinthians mostra interesse e está esperando a definição do caso do Leandro Castan. Lá na Roma, definir a situação dele, o pai dele viajou para definir a situação e não mandou uma resposta até agora. E a situação do Pablo, eu estou olhando para duas posições da zaga do Corinthians. O Pablo, que tem a possibilidade de ser adquirido pelo Corinthians, porque é um jogador do Bordeaux. Enfim, a zaga do Corinthians. O Pablo vai ficar, o Corinthians vai conseguir o montante necessário para a contratação do jogador, seja com a saída de alguém, ou seja com o Corinthians arcando com esse custo. E a vinda do Castan seria para o lugar do Pablo ou uma coisa independente da outra? Boa tarde, Pascoal. É um prazer também estar falando com você. Eu vou falar primeiro sobre o Castan,
que, na verdade, a única coisa que tem acontecido em cima de tantas especulações aí do mercado, que é normal, o momento é oportuno para isso, é que nós, na verdade, estamos monitorando a situação dele, na qual nem sequer sabemos qual é. O pai realmente, o seu Marcelo, ele esteve recentemente com a Roma, reunida. Nós não soubemos o teor dessa pós-reunião em que ele esteve lá, qual vai ser a sequência do Castan na carreira. Monitoramos o lado técnico do atleta, em que momento ele se encontra, e em cima da nossa avaliação é extremamente positiva, mas não tem nenhuma negociação, nada em andamento que pudesse viabilizar a vinda ou não do Castan nesse momento. É um atleta identificado com o clube, tem uma história dentro do clube, né? É um exemplo de profissional, mas nada que possa criar uma esperança ou uma expectativa nesse momento, né? O Pablo, nós temos, né, nesse momento, uma indefinição, né, pela expectativa da aquisição dele, na qual lá já está fixado o valor. Temos total confiança na evolução disso, estamos alinhando e trabalhando quase que todos os dias de uma maneira muito intensa junto com o nosso departamento financeiro para a gente viabilizar o quanto antes esse valor importante para a aquisição, e confiamos que isso vai acontecer. Estamos conversando com o Fernando César, que é o agente do atleta, que também tem se esforçado e muito para que o atleta fique no clube, e o principal, que é o Pablo, está extremamente feliz, satisfeito, identificado dentro do Corinthians, né? Veio da Europa no momento de não atividade, né? Em outras ocasiões o clube já tentou a contratação dele, sabemos o quanto ele realmente é um profissional exemplar e dedicado à sua função, está muito, muito, muito feliz. O torcedor corintiano tem que entender isso, ele realmente se identificou muito mais rápido do que nós imaginávamos. Então, quando todas as forças estão caminhando na mesma direção, a gente entende que o final com certeza vai ser feliz. Ô Alessandro, hoje tem um companheiro nosso aqui que quase não ganhou título na carreira, um currículo até um tanto quanto inexpressivo, mas ele vai bater o papo com você. O Zinho, Alessandro, o Zinho, ô Zinho, olha o Alessandro aí, Zinho. Muito legal, muito bom, Alessandro, um abraço para você, assim, fico muito feliz, né, porque muita gente diz que ex-jogadores, de repente, não estão preparados para assumir algumas funções, e eu vejo o Alessandro, né, todas as entrevistas que eu vejo do Alessandro, eu vejo ele muito preparado, ponderado, capacitado para exercer essa função que a gente estava falando aqui antes, que hoje, como é uma função importante para o treinador. A função do Alessandro é fundamental para esse bom momento que vive o Fábio Carille. Ele blinda, ele ajuda, ele faz um escudo ali, até no relacionamento com os atletas. Parabenizar o Alessandro por essa função dele e aproveitar, o Alessandro, o Carille deu uma entrevista, né, que ele prefere não perder nenhum jogador do que até trazer um jogador para o elenco. Ele está satisfeito com o elenco que ele tem. Se ele tivesse que escolher, ele preferia manter todo o elenco. O Corinthians está preparado para manter esse elenco com possíveis propostas que venham para os jogadores? Boa tarde, Zinho. Eu que tive o privilégio de jogar com você em 2003 no Palmeiras por pouquíssimos meses, infelizmente. Fico muito feliz em estar tendo essa oportunidade aí de falar um pouquinho contigo. Agradeço a todos os elogios, né? Fico bastante feliz mesmo, porque você teve uma história, né, exemplar como atleta, que todos os atletas brasileiros têm que se espelhar e buscar realmente ter conquistas como as que você teve. Um abraço também a você. Essa declaração do Carille realmente ela condiz com o quadro nosso hoje. É uma realidade hoje a nossa dedicação e esforços para manter essa equipe, para que ele tenha essa equipe durante toda a temporada. Equipe essa que hoje ele já sabe qual que é a titular, equipe essa que ele sabe realmente como ele trabalhar para resgatar alguns atletas e esses atletas darem um retorno para ele dentro do campo, independente de serem titulares ou não. Então hoje ele tem uma equipe muito, muito feliz com o rendimento dela, com a relação na qual ele está tendo com esses atletas, de confiança, de cumplicidade, de sinceridade para todas as situações que estamos vivendo no dia a dia, sejam problemas ou não, que todo mundo sabe que é normal que haja problema num departamento de mais de 100 pessoas, né? Então sim,
sim, é um desafio nosso hoje, precisamos estar preparados, não podemos aqui cravar a perda ou não de algum atleta, o mercado está aberto, o mercado ele é forte, financeiramente falando então, para um momento que não seja tão assim privilegiado nosso, economicamente falando, mas o nosso esforço nesse momento é a manutenção do nosso elenco, uma vez que ele tem tido um entrosamento e uma confiança no trabalho muito grandezinho, não tenha dúvida. Ô, Alessandro, agora você se segura aí na tua poltrona, que vem uma pergunta aí que vai dar mais ou menos 4 a 5 pontos na escala Richter. O Mano vai fazer uma pergunta para você. Você não almoçou ainda, né, o Alessandro? Porque a pergunta dele vai... A pergunta dele... Geralmente a pergunta do Mano leva de 15 a 19 minutos, Mano. Não, 15 a 19 minutos não, negativo. É que o senhor induz. Você vai mandar ele guardar uma. Guarda uma pra nós aí, Alessandro. Não. Rouba uma bolinha aí pra nós. Mas, não, pelo contrário. Mas, Olha esse sorteio aí. Pra nós. antes de mais nada, não. É que ele não vai puxar a bolinha. Se ele puxasse, ia ser uma boa. Porque aí podia pegar aí um Defesa e Justiça. Olha aí, dá uma medida. Mas, querendo ou não, Alessandro, antes de mais nada, boa tarde. Gostaria de plagiarzinho numa frase aí. Parabéns aí para vocês da diretoria do Corinthians, que optaram por manter o Fábio Carille aí como um treinador do Corinthians. É um cara que realmente está fazendo a diferença. É um cara que realmente aí, eu entendo o momento do Jô, do Jadson, do Rodriguinho, todos estão jogando muita bola, mas o momento que o Corinthians vive hoje, o sucesso do Corinthians é graças ao Carille. Não, mas eu acho que vale a pena fazer essa menção ao apóstolo Carille. Ao apóstolo Carille. Então, Alessandro, com relação aí às especulações, todo mundo sabe que no futebol brasileiro todos os clubes são reféns aí dessa situação, todos precisam de dinheiro e todos os clubes precisam vender jogadores. O Corinthians ele tem 2 jogadores engatilhados aí que a Europa está babando em cima. Um é o Guilherme Arana e o outro é o Rodriguinho. Qual que é a expectativa do Corinthians de permanecer com esses 2 jogadores hoje? Boa tarde, Mano. Eu quero, antes de responder a tua pergunta, também estender os elogios na qual você fez ao professor Carille, me recordar bem rapidamente de alguns meses atrás, que é importante dizer isso daí para o torcedor corintiano, né, que foi bastante unânime naquele momento, era um consenso muito grande na permanência do Carille, pelo presidente, pela sua diretoria, por pessoas importantes do clube. Nós não podemos também deixar de, nesse momento bacana, feliz, de muita calma, frisar isso daí que foi unânime por parte de todos, né, a confiança no trabalho na qual o Carille tinha feito até aquele momento, pelo tempo em que ele se encontra no clube, pela experiência na qual ele se adquiriu. Então, realmente ele está pronto para ter aí uma trajetória como treinador profissional e que seja uma trajetória bastante feliz. Olha, Mano, o nosso desejo, na verdade, é que não saia ninguém, você não tenha dúvida disso. Não vou aqui ficar escondendo que se vier uma proposta financeira muito, muito importante para o clube, nós vamos precisar analisar e fazer de tudo para que não tenha um prejuízo técnico na equipe. Mas não tem como evitar isso, porque você foi muito feliz uma vez dizendo que o mercado europeu ele não tem como igualar a nossa força nesse momento com esse mercado. O Arana, na verdade, ele atravessa, na minha opinião, um momento extraordinário na posição, no setor. Ele tem sido mais do que um lateral, na verdade, ele tem participado ofensivamente de uma maneira muito importante para o elenco, sem se descuidar da parte defensiva. É natural que tenha um assédio sobre ele, tivemos um assédio sobre o Rodriguinho e tivemos uma conversa tão franca com o atleta e vou até relatar para vocês ali, na ocasião não era importante para o Corinthians. Se fosse importante para Corinthians e Rodriguinho, tinha sido viabilizado a situação, mas não era. E ele foi muito, muito, muito bacana em entender isso, acreditou e está colhendo os frutos de continuar crescendo e evoluindo na carreira profissional dele, né? Então é assim, quando foi importante para o clube, satisfatório financeiramente para o clube e para o atleta também, a gente tem que rever. Quando não dá para simplesmente viabilizar uma venda agradando um lado ou outro. Mas não tenha dúvida que qualquer atleta hoje para sair do Corinthians vai ter que ser por uma situação muito, muito importante. Nós não queremos trazer um prejuízo técnico ao treinador, nós não queremos diminuir a nossa qualidade técnica para o nosso torcedor e esse é o nosso esforço total nesse momento. Alessandro, segura aí que agora vem a fase do tormento. Agora Fábio Sormani fará uma pergunta para Alessandro. Alessandro, boa tarde para você, prazer falar com
com você, é claro. E a minha pergunta é rapidinho, em cima do Carille, né? Isso foi uma indireta pro Mano, né? Minha pergunta foi rápida. Foi, 14 Foi. minutos. Ô Alessandro, Prego. com base no que o Carille está fazendo nesse momento no Corinthians, vocês entendem que as contratações do Oswaldo de Oliveira e Cristóvão foi um grande erro e que se o Carille tivesse sido mantido como efetivado naquele momento como treinador, o Corinthians, quem sabe, estaria na Libertadores hoje? Boa tarde, Fábio. Prazer é todo meu estar falando contigo. Olha, eu não vou me esquivar de responder a pergunta, mas eu não sei se talvez ela vai ser tão compreensiva assim. Recapitulando aquele momento, saída de Tite, vinda do Cristóvão, permanência por um período muito curto do Carille e depois do professor Oswaldo. Eu não vou aqui dizer que foi um erro total, porque seria muito ruim da minha parte direcionar aos treinadores e, na verdade, as escolhas são nossas, presidente e diretoria, e todas elas foram tomadas em conjuntos. Eu assumo uma parcela de culpa no seguinte aspecto, Fábio, e a todos aí. Nós, na minha opinião, eu principalmente, tivemos um pouco de pressa na escolha pós-Tite. Quando o Tite saiu, era uma hora de talvez ter um pouquinho mais de calma, paciência e analisar com mais tranquilidade a escolha do treinador. Isso não estou direcionando a um erro do treinador que veio, não é isso. Poderia, na ordem, poderia ter vindo o Oswaldo primeiro, o Cristóvão depois, enfim, não é isso. É que nós, naquele momento, precisávamos ter um pouquinho mais de calma e não rapidamente escolher um treinador. Eu, na minha opinião, tenho o conceito fechado, que se tivéssemos analisado um pouco mais, dado um pouco mais de tempo, mesmo lembrando que o próprio Carille, naquela ocasião, manifestou que não estava ainda tão pronto ou confortável ainda para assumir o treinador, que era uma decisão da diretoria, porque quando também o treinador pega e fala, eu estou pronto, eu quero assumir, espero que essa seja a minha oportunidade, ela tem um certo peso e entendo que ele foi muito correto e competente naquele momento para ser o mais saudável na escolha e na manifestação dele, mas eu acho assim, para encurtar a resposta e ser objetiva, tínhamos que ter tido um pouco de mais paciência na escolha desse treinador, que poderia ser a própria sequência do Carille, que na verdade foi um pouco precoce e erros cometidos originou essas mudanças de treinadores para um clube, para uma entidade que tem aí um histórico de não fazer tantas escolhas e mudanças assim. Alguém tem mais perguntas? Alguém quer fazer mais uma pergunta? Então, eu vou fazer a última aqui da minha parte. Ô, Alessandro, você é um cara sempre muito sincero, a tua resposta agora foi muito legal pro Fábio Sormani. Agora é sério, Alessandro, juro, em janeiro, começou o ano, blá, 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 blá. Você imaginava que em tão pouco tempo o time do Corinthians ia acertar dessa forma? Você acreditava que falou, pô, nós vamos ser campeão paulista? Você imaginava isso? Fala sério, Alessandro. Benja, não posso dizer para você que sonhar, eu que sou corintiano, a gente trabalha todos os santos dias sonhando em realizar os objetivos. O que nos foi dando segurança naquele momento foi o que nós fomos pontuando até o momento. O que nós precisamos para a equipe? Precisamos dessas peças e fomos atrás delas e conseguimos aquilo que a gente entendia melhorar naquele momento com a nossa capacidade e força que tínhamos. Agora, eu não imaginava que fôssemos ser campeão paulista, que o resultado fosse vir de uma maneira tão rápida. Eu poderia dizer para você que era um sonho, e um sonho que se realizou, porque, eles criaram uma identidade, criaram um perfil e um comprometimento na qual levaram a uma conquista de um campeonato estadual que para mim é o mais importante do país. E tem mostrado dentro de um campeonato brasileiro que tem total capacidade de ir muito longe. Mas, repetindo aí um chavão do nosso treinador Fábio Carille, e que já virou no dia a dia um lema para nós, vamos jogo a jogo, porque o mais importante será sempre o próximo. Bom, só um palpite então, sorteio da Sul-Americana hoje, o Corinthians vai pegar quem? Dá um chute aí. Nossa, mãe, aí não dá. Eu era muito ruim enquanto atleta para chutar, Benja. Eu sou péssimo para chutar, não vou nem me arriscar hoje aqui então. Né? Eu não tenho dúvida nenhuma de que vai ser um adversário muito difícil aí nessa segunda fase da Sul-Americana. Ô Zinho, eu tenho uma cena do Alessandro, que eu tenho esse gol no meu iPod, aquela final Flamengo e Vasco, o gol do Pet.
Tá o Alessandro, a câmera pega que o Alessandro tinha um cabelo tigelinha, cabelo menino do Rio, parecia o André de Biasi, e ele tá rezando na hora da falta do pet. Você lembra disso aí, Alessandro? Lembro. Essa é uma imagem que jamais eu vou conseguir esquecer. Tenho uma recordação muito grande, até porque também tinha cabelo, era mais jovem, então não tem como esquecer, mas foi um momento muito especial, o gol do nosso amigo e parceiro Pet. Ô, Alessandro, peraí, que é você? A gente fala que a última pergunta nunca é. O Palmeiras contratou o Bruno Henrique. O Bruno Henrique chegou a ser oferecido pro Corinthians antes? Não, Benja, não. O Bruno, o clube tem uma relação muito importante com a gente do Bruno Henrique, que é o Bruno Paiva. Não teve nenhum contato, nenhuma conversa, nada iniciado relacionado a isso. Nós temos hoje no setor atletas que nos dão uma condição assim, muito satisfatória. Estamos muito felizes com o Gabriel, com o Paulo Roberto, com essa meninada toda que está tendo as oportunidades aí vindo da base. Não teve nenhum contato nesse sentido, Benja. Ô, Alessandro, eu ia me despedir de você, mas não vou de novo, cara. Por que, cara? Chega, para isso. Deixa eu almoçar. Deixa o cara quer almoçar, pô. Você acha que só tem Corinthians? Para com isso. Eles querem aproveitar esse hotel também, rapaz. Olha o vidão que tá o Alessandro e o Ricardo Lai. Os caras estão no modo da mordomia, hotel 25 estrelas. Ô, Alessandro, eu vou dizer só uma curiosidade aí. Naquele jogo, eu me empolgo, né? Esse que é o problema. Não, Olha, isso é normal você se empolgar, é normal. Você normal já é um perigo, imagina empolgar. O Ricardo Lai... Deixa o cara ir almoçar, cara. 10 minutos demais, o Ricardo Lai foi bem pra caramba, pegou o Alessandro. Eu vou perguntar pro Alessandro. Naquele jogo contra o Vasco... Pô, tem até água lá. Naquele jogo contra o Vasco, aquela bola, quem perdeu foi você, que o Diego Souza ia lá fazer o gol. Se o Diego Souza faz o gol, o que teria acontecido com você no Corinthians? Tava... Ô, Benja, sinceramente, eu não me lembro quantas horas depois eu consegui pegar no sono depois daquele lance. Eu não sei quanto tempo depois eu me desliguei daquele lance, foi muito pesado. Mas você não tenha dúvida que se aquela bola tivesse entrado, a minha carreira talvez tivesse tido um término no Corinthians naquele momento, né? Então, o Gigante fez uma defesa memorável, seguimos na competição... Mas foi pesado, Benja. Para dormir, meu amigo, levei alguns dias, algumas noites, hein? Impressionante. Se o Diego Souza faz aquele golzinho, o Alessandro era gerente de futebol do Corinthians hoje? Difícil. Mas assim, eu quero saber se ele deu um bichinho a mais pro Cássio, deu? Passei a minha parte para ele, né, Zinho? Ô, Alessandro, olha, pô, bacana pra caramba aí. Muito obrigado pela tua participação, pela tua sinceridade nas respostas. Muito legal aí. Ricardo Lai, pô, sensacional. Mandou muito bem aí, viu? Parabéns. Ô, Benja, eu só quero uma rápida pergunta aqui pro Alessandro. A Sul-Americana, ela é mais difícil do que a Copa do Brasil? Que o Corinthians foi eliminado, né? Não dá para dizer que ela seja mais difícil. É difícil. Nós pegamos uma baita equipe e tivemos 2 vitórias, na qual a gente sabia que ia ser um confronto muito duro, muito complicado, e fomos eliminados contra uma equipe que hoje está disputando a Série B pela Copa do Brasil. Então é complexo você avaliar que uma é mais difícil ou mais fácil. O que vem pela frente com certeza é pedreira. E a gente, os atletas, comissão técnica e torcedor tem que se preparar para essa próxima fase aí, essa segunda fase da Sul-Americana aí com muita concentração. E pode ser o adversário Defensa e Justiça que o Mano falou, tá no pote 2, Corinthians no pote 1, então pode ter esse confronto aí, Corinthians e Defensa e Justiça, viu, ô Mano e pessoal? Mas só toma cuidado, da última vez aí tinha o diretor lá, o Sérgio Genequian, ele foi falar, pô, graças a Deus, pegamos o Guarani do Paraguai. O que aconteceu, hein? O Serginho, na ocasião, nosso diretor de futebol, ele
Ele não se expressou bem, mas foi um cara que nos ajudou muito naquele momento aqui também, Benjaí. Realmente é isso daí, a gente precisa ter muito cuidado e muito respeito com o próximo adversário do Corinthians na segunda fase. Alessandro, muito obrigado aí pela tua participação, muito bacana. Obrigado, Ricardo Duarte. Ó, Alessandro, traz um presente pra mim aí depois aí. Vê se tem alguma coisa legal, um souvenir aí, você traz pra mim? Traz não, Alessandro. Traz Deixa uma comigo. cuia. Alessandro tá rico, pô. Traz um presente legal pra mim. Deixa comigo, Benja, vou levar um presente para você. Obrigado, Vai ser Alessandro. falso, velho. Ah, não tem problema. Presente é Valeu, presente. Benja, muito obrigado, cara. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu, Alessandro. Valeu, Ricardo Lai. Muito bacana aí a participação. Show.